Eu quero lembrar você que todo tema que a gente vai tratar aqui, normalmente a gente não tem visto isso em Valadares, né? A gente tentou lançar uma ideia em 2019, que era o Pavilhão 36, e o pavilhão deu muito certo na época, a gente conseguiu conversar com muita gente, a gente conseguiu fazer uma ponte com a galera, mas até que chegou o momento da pandemia, muita coisa foi se perdendo e Deus foi abrindo outras portas, e é a porta que a gente tem hoje com os nossos jovens e adolescentes. O nosso culto misto foi o resultado daquele período de pandemia, onde muitos jovens, adolescentes foram chegando, e os que estavam em casa, a gente foi amadurecendo a ideia, e as coisas foram acontecendo. Então vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor colocou para nós. Eu peço que no nome de Jesus Cristo, Senhor, nos capacite, nos dê atenção, pois é extremamente importante entender a pessoa do Senhor, entender o propósito do Senhor para a nossa vida, entender a dimensão de estar com o Senhor, entender, ó Deus, a alegria de poder tratar de temas que muitas vezes não têm sido abordados. Isso nos dá sempre esse desafio de começar alguma coisa. Desde quando a gente chegou aqui, tem sido sempre o desafio de começar algo novo e lutar, e o Senhor tem dado sempre a resposta e tem adubado esse propósito, tem alimentado os propósitos que o Senhor coloca no nosso coração, e nós temos colhido de forma abundante aquilo que o Senhor nos tem dado. Então agora essa noite, mais uma vez, que o Espírito Santo do Senhor possa abrir nossa mente para que nós possamos entender tanto o movimento histórico, o movimento social, e fazer uma leitura de tudo isso à luz da palavra do Senhor, que é a nossa regra de fé e prática enquanto cristãos. Então capacita a nossa mente, capacita a minha mente, a mente dos meus irmãos, para nós compreendermos e fazermos sempre essa dinâmica, no nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa proposta então é sempre, ou para esse momento, é falar de Deus na modernidade líquida. Será que Deus muda como a sociedade muda? Será que Deus passa por alterações, como nós temos visto na nossa sociedade? Quando a gente fala de sociedade líquida ou de modernidade líquida, a gente está trazendo à memória um camarada chamado Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo polonês. Ele que traz essa ideia, essa leitura da sociedade, chamando a sociedade uma sociedade, então, uma sociedade líquida, onde tudo é maleável, onde pessoas, a sociedade é literalmente como água, assume várias formas, depende do que está acontecendo no mundo, depende dos acontecimentos, e a sociedade vai tomando outras formas. E quando nós falamos de sociedade, Bauman, ele não vai tratar diretamente falando de igreja, ele vai falar de estruturas. Ele não vai dizer, a igreja sim, ele vai tratar de estruturas sociais, que essas estruturas, todas elas são afetadas de certa forma, são contaminadas de certa forma, por essa questão, por essa leitura dele, por essa interpretação dele da sociedade, de uma sociedade líquida que se amolda facilmente. Bauman vai dizer também para nós que o conceito de modernidade líquida contrapõe o conceito de modernidade sólida, onde todas as estruturas eram estabelecidas, todas as estruturas eram fortes, e as relações humanas eram duradouras. Para você entender a questão da modernidade líquida, ela basicamente, Bauman vai dizer que ela iniciou na Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia
de modernidade líquida, das coisas se moldarem facilmente, tomar novas formas, começou aí após a Segunda Guerra Mundial. Só que ficou muito mais forte na Revolução de 1960. Então, quando você pega toda a história, tudo que você está vendo hoje, preste bem atenção nisso, todo o movimento que você está vendo hoje, dessas mudanças no campo acadêmico, científico, estrutura familiar, tem início com a Segunda Guerra Mundial e vai explodir, vai ganhar força lá na década de 60, chamado lá aquela Revolução de 1960. Então tudo isso começa lá atrás. Bauman vai tratar um pouco sobre capitalismo. Eu não vou falar sobre capitalismo. Eu vou tratar de estruturas que normalmente ficam muito mais compreensível para a gente tratar aqui. Um outro momento nós vamos ter o Lucas falando um pouco para nós dessa visão, dessa mudança, essa ideia do capitalismo para nós aqui. Então a gente já viu que começa lá com a Segunda Guerra, e antes da Segunda Guerra era chamado de modernidade sólida. As estruturas da sociedade eram extremamente sólidas. O que era sólido nessa época? As relações humanas. O que era amizade até o início da década de 60 e até a questão da guerra, as amizades sofreram muito com isso. Começaram a dissolver de uma forma muito grande. As relações sociais de compra e venda também passaram por mudanças muito drásticas. E, consequentemente, uma das coisas era a questão da ciência. Então, até o período, preste bem atenção nisso, até o período aí dos anos 60, a ciência tinha uma voz forte. O que a ciência dizia, ok, todo mundo batia continência. Podemos dizer que ela era a mãe da verdade. Então a ciência tinha a resposta para todas as coisas. A partir então da Revolução de 1960, começa a mudar essa ideia. Começa a mudar tudo isso. Cada um de vocês, cada ser humano constrói a sua verdade. Portanto, o slogan da década de 60 é drogas, sexo e rock and roll. Com um movimento muito forte, se você pesquisar na história, que foi o movimento de Woodstock. E começa todo o movimento também que nós temos visto hoje feminista. Então nós estamos tratando de uma coisa que começou lá. Porém tem um livro, eu aconselho vocês, depois se quiserem, tiverem interesse de ler, chamado Libido Dominante. É um calhamaço assim. Ele contradiz todo esse, até o próprio Bauman, porque ele vai dizer que todo esse movimento começa muito antes da década de 60. Ele vai citar o Marquês de Sades, ele vai tratar de vários outros que marcaram esse movimento, que o que aconteceu em 1960 foi simplesmente uma realidade do que já tinha sido montado antes. Então, quando nós falamos, as amizades eram mais sólidas, o relacionamento matrimonial era mais sólido, a confiança nas estruturas humanas, seja ela científica, seja na academia onde você aprende, na faculdade, a estrutura era mais forte. Com a Revolução de 1960, segundo Bauman, tudo começa a oscilar, tudo começa a ficar líquido. Então, as pessoas na época, os pensadores, eles eram responsáveis, eram muito mais responsáveis pela busca pela verdade do que se é a partir da década de 60. Então as pessoas se preocupavam, eu quero saber o que é a verdade. E as pessoas se dedicavam a estudar as coisas e correr atrás.
para que quando chega então em 1960, as coisas começam a ruir e cada um vai criar a sua própria verdade. O que nós vemos hoje em uma sociedade que nós chamamos de uma sociedade que relativiza tudo, nada é absoluto. Então desde a década de 60, aquilo que era absoluto, o casamento, olha, você não vai se divorciar, você vai lutar pelo seu matrimônio. A partir da década de 60, as coisas começam, não, qualquer coisa pode ser trocada, porque começa também uma coisa chamada o advento, né, o levante das ideias de um camarada chamado Sigmund Freud. Então começa a entrar tudo isso aí no bojo para começar a mudar toda a realidade social que a gente tem visto hoje. Então os pensadores antes da modernidade líquida, lá na modernidade sólida, eles eram comprometidos. Hoje não há um compromisso, hoje a turma não quer estudar. Você vai para o Google aí agora. Agora você pega uma gama de conhecimento. Mas quando você tenta casar eles são distantes um do outro. Eles não têm uma solidez que você consegue montar uma estrutura para você pensar. Hoje o povo... Eu estava ouvindo um camarada um dia desse falando que se Platão, Aristóteles vivessem nos nossos dias, eles seriam muito melhores do que eles foram. E eu discordo, porque eles só foram o que foram porque eles pararam para pensar. Eles não tinham nada pronto. Eles observavam a vida, eles observavam a história, eles observavam a sociedade, o contexto que estava vivendo e começavam a tecer as suas ideias. Hoje não há essa observação, porque com a modernidade líquida eu paro de observar, eu paro de, como o pastor Alex diz aqui, né, eu paro de contemplar o belo, ou o que o salmista disse, eu paro de contemplar as obras da criação, eu paro de contemplar as coisas ao meu redor, porque a modernidade líquida faz isso. Você não tem mais uma coisa chamada tempo para você. Então a modernidade líquida, ela é mãe desse absurdo que nós vivemos de ansiedade, pânico, depressão e suicídio. Ela é um movimento social a partir da década de 60, onde coloca o ser humano no centro de todas as coisas. Você é a resposta para o seu próprio problema. E o slogan é: olhe para dentro de você. As respostas estão aí. Olhe para dentro de você, faça uma autoanálise. É bonita a frase, é bonita, mas ela é um doce engano. Eu costumo dizer que olhe para dentro de você, faça uma autoanálise, é a voz da serpente dizendo: você pode responder os seus próprios dilemas. É a voz da serpente, biblicamente falando. O aspecto positivo do período da chamada então modernidade sólida, que contrapõe a modernidade líquida, é que as instituições e as relações humanas eram mais confiantes, eram mais estabelecidas, eram mais sólidas. Basicamente isso. Quando a gente chega na questão da modernidade líquida, ela tem as suas características. A primeira delas é que as relações humanas, elas ficaram extremamente abaladas. Mudou-se frases, palavras. Por exemplo, hoje nós vamos dizer o seguinte: nós não vamos criar relacionamento. Relacionamento, a palavra relacionamento, ela pertence, segundo Bauman, à modernidade sólida. Hoje nós criamos conexão. A palavra hoje na modernidade líquida para relacionamento de amizades é conexão. Eu não estou citando aqui rede social. Eu estou falando de relacionamento. Você que senta com a pessoa, conversa com ela, eu estou criando uma nova conexão hoje. A oportunidade não é mais para criar relacionamentos, para criar amizades para a vida toda. Você não vê isso mais. Muitas vezes as pessoas estabelecendo amizades para a vida toda. Você vê pessoas estabelecendo amizades ou conexões. Hoje está aqui, amanhã já acabou, bola que segue, eu esqueço a pessoa. E isso
é uma característica daquilo que se chama modernidade líquida. Para os reformados, ele não vai tratar os reformados de modernidade líquida. Para as igrejas de linha reformada, vai chamar a estrutura social que nós estamos vivendo, que Bauman chamou de modernidade líquida, vai chamar de pós-modernidade, onde não há uma verdade absoluta e cada um cria a sua verdade, cada um molda o seu estilo de vida. Então hoje as pessoas não prezam mais, segundo Bauman, na história que ele vai fazer a leitura, não prezam mais por relacionamentos duradouros. São conexões, e essas conexões são tão frugazes que elas podem ser rompidas a qualquer momento. Ela não tem uma conexão, pode ser rompida, a pessoa não me faz falta mais. Eu me basto. Eu sou meu próprio Deus. Eu crio as minhas próprias realidades. Esse é o conceito que nós estamos vivendo dentro da sociedade que nós estamos habitando nela. As relações humanas ficaram frágeis. Então não deu, não me favorece, eu desconecto. Isso aqui não me favorece estar com o Raul, então eu me desconecto. Então você vai ver, pegando um gancho nisso, pegando então a modernidade sólida, onde havia amizades duradouras, sólidas, as estruturas sociais, a faculdade, as universidades, traziam conceitos sólidos e projetavam homens e mulheres para uma sociedade melhor. A partir da década de 60 tudo muda. Vou fazer minha arte lá na praia, vou vender. É basicamente aquela filosofia do droga, sexo e rock and roll, onde eu meto a mochila nas costas e saio. Família, a partir então desse conceito de Bauman, ele vai apresentar para nós que a família ela vai perdendo esse poder, vai sendo substituído. As conexões, então, agora não é relacionamento, são conexões, isso pode ser desfeito a qualquer momento. Outra coisa que é fato característico na modernidade líquida é o amor. O amor é líquido também. Então, a gente não se preocupa em construir uma relação com a pessoa para história de vida. O amor é líquido. É o prazer agora. Então, eu começo a me relacionar com uma moça porque eu estou tão vazio, tão carente, que eu preciso dela só para aquilo. Então a pessoa, as relações ficaram tão banais na modernidade líquida, onde eu uso o outro para satisfazer o meu desejo, para que cubra aquela carência que eu tenho, seja de ausência de um pai, ausência de um lar sólido, porque não é característico da modernidade líquida um lar sólido. Pelo contrário, as famílias, quando se formam para criar os seus próprios objetivos. Então, até o casamento na modernidade líquida, a ideia dele é um contrato. Tem um nome técnico que dá aí, a galera me ajuda aí, agora não é um... Falou aqui esses dias, mas vamos lá, depois eu lembro. Essa conexão, ela tem que resultar em prazer. Então na modernidade líquida eu não faço um relacionamento para que eu construa uma vida, para que eu me relacione, para que eu comece uma história, para que eu tenha pessoas boas e saudáveis do meu lado. Não, eu começo um relacionamento porque eu tenho que ter prazer. Tudo na modernidade líquida se resume em busca pelo prazer. Nós poderíamos chamar que é o século do ego. Todo prazer para mim. E se eu não sou satisfeito, então eu descarto a Bruna. Não preza mais pelo relacionamento. Relacionamento, a própria palavra vai trazer que é a ideia de atrito. A ideia de atrito. É como se fosse duas pedras de moinho antigo para moer o milho e fazer fubá. Então são duas pedras tocadas pela água e essas pedras giram, o milho desce. E no atrito entre essas pedras, no relacionamento entre essas pedras, se dá o fubá. Nós não queremos mais. Se eu criar um atrito com o Mateus, por mais que o Mateus seja um cara amoroso comigo, mas desde que haja um atrito na modernidade líquida, Mateus pode ir embora.
A relação é a relação de consumo, aonde ele vai dizer que está muito fundamentado, segundo Bauman, no próprio conceito de capitalismo. Então, tudo tem que me dar alguma coisa de volta. Se eu não tenho nada, se o Davi não vai me proporcionar nada, então para que eu vou me relacionar com ele? Essa é a ideia de modernidade líquida. Eu estou traduzindo isso numa linguagem bem simples para a gente, que é algo que a gente vai ver no dia a dia. Porque na modernidade líquida ela tem um imperativo, ela tem uma ordem, e a ordem é prazer. Por que você compra a bolsa que você comprou? Porque eu quero ter prazer. Mas você tem outra, por que você precisa dessa? É o século do ego. Por que você tem tantos sapatos? Por que nós... Então, por que você está namorando com a pessoa que você está namorando? Ou por que você não quer ter filhos? Não, eu vou estragar meu corpo. Não, vai ser um gasto a mais. Então, o conceito de modernidade líquida é porque, se não me vai trazer benefício, eu vou destruir isso. Eu vou jogar fora. Não existe na modernidade líquida o conceito de renúncia, de abnegação. Ela é avessa, ela odeia renunciar. O sujeito, a pessoa, na modernidade líquida, ela odeia abrir mão de qualquer coisa em benefício do outro. Na modernidade líquida é tudo para mim. Eu guardo tudo para mim, a busca pelo prazer. A igreja não está... Aí, isso afeta a igreja. Lembra que eu falei que Bauman ele não vai tratar da igreja, ele vai tratar das estruturas sociais? Então, uma das estruturas sociais, igreja. E na igreja a gente vem na mesma perspectiva. Eu vou consumir. Se eu não gostar, o que eu faço? Tenho outra. É consumo. Por quê? Porque eu quero o meu prazer, eu quero que aquele cara pregue alguma coisa para mim, para encher o meu tanque, para eu sair e viver minha semana distante de Deus. Distante de Deus, para que ele chegue no final de semana, ele recarregue a minha bateria. Ele tem que ser um coach. Se ele não for esse cara, uau, alto astral, animado, elétrico, não me serve. É modernidade líquida entrando dentro da estrutura chamada igreja. Se não me atende, se não me gera prazer, eu vou sair. Na modernidade líquida, você e eu não passamos de objeto. É descartável as relações, é descartável as pessoas, é descartável tudo. Tem um termo chamado, me ajudem a pronunciar porque é um trava-língua, obsolescência programada. Ou seja, esse aparelho ele vai se tornar obsoleto dentro de X anos para que eu possa trocar ele. Esse é o efeito da modernidade líquida. Se eu não troco, me gera desprazer, eu me sinto inferior ao Raul, que tem um iPhone X das quantas. Entendeu? Você passa por isso? Esse sentimento de que as coisas... É a modernidade líquida, ela vai trazendo isso. E aí eu me sinto inferior ao fulano de tal, porque eu não consegui mudar. Porque o meu aparelho, o meu Xiaomi, ele já está velho, está gasto, e ele não tira foto tão boa quanto a do Gabriel, então logo ele está obsoleto. Então a própria indústria, onde Bauman vai tratar, então não estou tratando do capitalismo, estou mostrando um pouco para você, ele vai dizer, a própria indústria faz com que isso aconteça. Então eu tenho a obrigatoriedade de trocar. Portanto, a moda muda. Você vai ver que a moda muda e se veste cada vez pior.
com menos decoro. Por quê? Porque o alvo é ter prazer. Então, nada melhor para a mulher se vestir com menos roupa. Toda regra tem sua exceção, mas na modernidade líquida quando eu visto com menos roupa, então ela vai atacar a moda. Então eu visto com menos roupa porque eu vou atrair fulano de tal, ou atrair determinado grupo de pessoas, eles vão me elogiar, eu vou me sentir bem por causa dos elogios, e isso afeta os homens também. Então eu tenho que automaticamente trocar de carro, trocar de moto, trocar disso, porque eu tenho um grupo ao qual eu tenho que responder. Eu tenho que me vestir desse jeito, falar desse jeito. Não há algo sólido. Algo sólido. Na modernidade líquida, eu quero ir. Quero ir, mas eu não quero ter o trabalho de trabalhar para eu ir. Eu vou com o dinheiro de alguém. Alguém tem que me dar alguma coisa. É bem petista a modernidade líquida. Queria falar, não, mas é. É bem faz o L. Ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ir. Mas sofrer, suar a camisa na modernidade líquida não tem isso. Então, Bauman apresenta 1960 e pós a guerra, após a Segunda Guerra Mundial, e depois vai ganhar força nos anos 60. Então, o que vale hoje é quanto mais conexão eu tiver. Aí ele parte para falar um pouco das conexões da internet. Então, o que vale hoje é quantos seguidores eu tenho. É conexão. Se você perguntar, você tem amigo? Porque o conceito de amigo ficou fugaz, ficou fraco. Você senta com a pessoa na faculdade, hoje ela é sua amiga. Não, isso não é amizade. Amizade é quem, eu já disse, eu tenho um termo para definir amizade, uma frase para definir amizade. É o indivíduo a qual você confia a chave do seu coração. Amizade, alguém que você vai confiar. Eu tinha uma ovelha, ele é formado em advocacia, Deudi Henrique. Ele vai ver isso em algum momento. E Deudi dizia o seguinte: você precisa ter 4 amigos. Se você é homem, mulher, você precisa ter 4 amigos para carregar o seu caixão. Entendeu a dinâmica? Ele está falando de estruturas. De alguém que vai te dar sustentação até mesmo no momento da morte. Então, quando a gente olha para a estrutura passada, a gente vai ver isso. Uma outra questão da modernidade líquida, uma outra característica, é o sexo. O sexo é só prazer. Diferente da modernidade sólida, onde o casamento era o pavimento para eu chegar no sexo. Na modernidade líquida, não. Para que casar? Eu posso fazer tudo isso antes e eu posso descartar essa pessoa a partir do momento que ela não me satisfaz. Eu descarto ela. Então, o sexo, na modernidade líquida, ele tem apenas uma função: prazer. Prazer por prazer. Eu quero ter prazer. Então, objetivo, sexo. E quando eu falo de sexo, eu não estou falando do ato sexual, penetração, pênis, vagina, não. O sexo ele não começa na cama. Porque o conceito de sexo na modernidade líquida mudou. O sexo, o ato sexual é precedido na mente. Começa na mente. Quem disse isso? Jesus. Se você olhar com a intenção impura, então o ato sexual começa aqui. Então, se eu tenho um pensamento, se eu tenho uma crença errada, fabricada pela modernidade líquida, se a minha crença está errada, seja em qualquer área da vida, meus pensamentos, sentimentos e comportamentos todos estarão errados. É uma cadeia. Se a forma de eu crer, de eu ver, de eu interpretar, se a minha cosmovisão de vida estiver errada.
Estão entendendo até aqui? Está tranquilo? Agora, vamos continuar. Outra coisa é o consumo. A ideia hoje, na modernidade líquida, o imperativo, a ordem é consumir. Quanto mais você consome, mais status você tem. Por quê? O ser humano, na modernidade líquida, ele vale o que ele tem. Na modernidade líquida, você vale o que você tem. Você é considerado pelo que você tem, não pelo seu caráter. Caráter, na modernidade líquida, é uma estrutura que se dissolveu. Não é mais prezado pelo caráter. O que se preza é por aquilo que você adquire, pelo seu próprio esforço. Então você se tornou seu Deus na modernidade líquida. Lembra das estruturas? Elas vão sendo dissolvidas. Toda aquela estrutura que é forte, que forma conceito, que fortalece a sociedade, ela é dissolvida na modernidade líquida. Se a gente não entende isso, a gente começa a relativizar também. E aí a igreja vira essa questão, esse Frankenstein que tem hoje. Por que tem uma igreja para cada tipo? Por que tem igreja da parede preta? Igreja da mulher não sei do quê? Igreja não sei disso, igreja não sei do quê? Por quê? Modernidade líquida, o povo entendeu que o ser humano está se comportando dessa forma, então eu preciso atrair esse público, esse nicho. Você é considerado um nicho, um objeto. Você não é considerado da modernidade líquida, aqui já estou adiantando o assunto, um ser imagem e semelhança de Deus, até porque Deus não existe na modernidade líquida. Deus precisa ser cancelado, anulado, aniquilado na modernidade líquida. Ele tem que ser inexistente, porque ele é uma estrutura que forma valores. E onde essa estrutura se encontra? Igreja. Se eu estou em busca de prazer e eu ouço algo daqui para lá que não me gera prazer, então peraí, eu tenho eu tenho outra igreja para eu ir. Eu tenho um outro público que vai atender as minhas necessidades. E assim funciona. A mesma ideia, eu estou aqui na igreja, mas eu quero estar lá fora. Faz parte. Bauman vai dizer assim, modernidade líquida. A teologia reformada vai dizer pós-modernidade. As escrituras vão chamar, você e eu somos pecadores. Ponto. Porque essa própria ideia de relativização, ela não começa com a modernidade líquida olhando para as escrituras. Porque Bauman está lendo a sociedade através dos olhos do próprio homem. A sociologia tem essa função, de estudar a sociedade, o homem, seus comportamentos, seu modo de vida, a forma dele construir, a forma dele mudar as situações, a própria vida. As escrituras vão fazer uma leitura da sociedade, não do ponto de vista do homem. As escrituras nos chamam para ver o homem, para ver a mim mesmo e ver você, não do ponto de vista de mim para você, mas chama eu para te ver do ponto de vista de Deus. E isso impacta com a modernidade líquida. Por quê? Porque me chama para abrir mão de mim mesmo. Na modernidade líquida eu não consigo abrir mão de mim para te ver. Porque o imperativo é, eu preciso crescer, eu preciso ser, eu preciso ter. Na modernidade líquida não tem uma autoridade superior. E a última característica importante da modernidade líquida é a busca pela felicidade. O outro imperativo é, você precisa ser feliz. Ainda que isso traga um prazer momentâneo para você. Você tem que ser feliz. Você tem que ser a melhor versão de si mesmo. Que porcaria! A versão melhor de mim, segundo a modernidade líquida, é cheirar apenas em casa. É a versão melhor de mim. E eu posso encontrá-la a partir de mim. Eu estou falando porque quem eu era antes. Então agora se eu me encaixar no conceito de modernidade líquida, não, eu vou cheirar só em casa. Vou juntar meus amigos aqui, cheirar uma carreirinha aqui, nada mais do que isso. Vou beber socialmente. Seria a minha versão
na modernidade líquida. Eu vou beber socialmente, não vou encher a cara, não. Não vou entornar igual eu gostava, não. É o conceito de modernidade líquida, quem eu seria. Estou falando, então, de mim, me encaixando no conceito de modernidade líquida. Eu ia cheirar socialmente e beber socialmente. A versão melhorada de mim. Por quê? Porque eu não creio em mim fora de Deus. Eu não consigo hoje pensar em mim fora de Deus. A modernidade líquida vai chamar você a pensar em você mesmo. Eu não consigo ser o centro da minha vida, gravitar apenas ao meu redor. A modernidade líquida vai fazer com que eu e você venhamos nos gravitar ao nosso próprio redor. Sermos prazer a qualquer forma. Tem que exalar prazer pelos poros. Então, o que fica para mim evidente na modernidade líquida? Fica evidente o ápice da imoralidade. Para mim, Arnaldo, lendo a modernidade líquida, não pelos meus olhos, mas pelos olhos das Escrituras, eu vou falar para você, para mim, que o ápice da modernidade líquida é a imoralidade. Quanto mais imoral, melhor. Outra coisa é não se comprometa com nada. Eu estou lendo a modernidade líquida pela lente da Bíblia. Então a modernidade líquida está dizendo, você não precisa se comprometer com nada. Se você comprometer com alguma coisa, você vai ser prejudicado. Você precisa sair. Você não precisa sofrer dano. Você tem que crescer, você não precisa suar para crescer. Ok? Não sofra dano, a modernidade líquida. Essa é a minha leitura. Não crie vínculos. Criar vínculos é prejudicial. É a minha leitura de pastor Arnaldo, lendo a modernidade líquida pela palavra. O imperativo é, não cria vínculo, não. Não seja amigo do Raul. Raul não seja amigo do Arnaldo. Mantenha-se longe um do outro e mantenha-se longe do Davi, apenas isso, ok, bom dia, boa tarde. Não crie vínculo. Vínculo é prejudicial. Você pode ser uma pedra no meu sapato ou vice-versa. Você pode ser uma pedra no meu sapato ou vice-versa. Então não cria vínculo, não. É o conceito de modernidade líquida. Ok? Ausência de conhecimento profundo. Ausência de conhecimento profundo. Hoje a gente vê os nossos meninos quando eles vão ler, não estou falando de vocês, estou falando da galera que eu vou discipulando, 17 anos, lendo, parece um menino de quarta série lendo. Aí eu tenho que mudar a versão bíblica. NTLH, o porqueira. Nova tradução na linguagem de hoje. E eu queria dar para eles o quê? NAA, ou Revista Atualizada. Mas eles não conseguem. Concupiscência. Para pronunciar concupiscência. Mas por quê? O objetivo daquela estrutura sólida, que era a escola, alfabetizar o indivíduo, produzir um indivíduo melhor a partir da modernidade líquida, não. Eu não posso mais reprová-lo. Eu não posso limitar esse indivíduo. Eu tiro a autoridade do professor. Essa é a minha leitura através da Bíblia. Eu ainda não falei de Deus na modernidade líquida, né? E, por último, eu interpretando, pessoas e instituições são usadas para aliviar as tensões. Então eu vou na igreja para aliviar minha tensão. Eu vou procurar um psicólogo, pessoa, para aliviar a minha cabeça, porque a minha cabeça precisa, dar uma aliviada. Eu vou na igreja para recarregar as baterias. E por último, a ausência de significado. Nada tem mais um significado, nada mais é absoluto. O que é amor? Aí começa uma porcaria de uma filosofia. Amor. Não, amor ainda não chega a um final nunca. Não, amor tem um significado. Amor tem um significado e esse significado reside numa pessoa. Não é o que você pensa. Então você está falando que biblicamente eu sou proibido pensar? Não. Biblicamente você é chamado a pensar a partir daquele que te criou. Então eu penso não como referência que eu sou. Eu penso a partir da referência superior que é Deus. Então toda referência do meu pensar é
referente. Deus, a partir de Deus. Então, biblicamente, Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus na modernidade líquida, Deus não assume forma. Quando nós olhamos para Deus, Deus é supra. A Bíblia, as Escrituras, ela é supracultural. Ela está acima de qualquer cultura. Só que hoje nós não queremos. Nós queremos um Jesus popstar. Um Jesus que se enquadra na minha cultura, que fale a minha língua. Nós não queremos ouvir o que Jesus tem para nós. Então, na modernidade líquida, eu quero tudo à minha moda. Deus precisa, na modernidade líquida, ser anulado. Por que Deus precisa ser anulado? Porque Ele é o único que tem uma estrutura, um padrão para eu viver. Então, quando eu não quero, na modernidade líquida, eu não quero me encaixar em um padrão, eu preciso rejeitar a Deus. E não pense eu e você, porque estamos dentro da igreja, fui batizado, sou líder, sou, pastor, estou aqui na frente, sou, crendo em Jesus, estou aprendendo. Não pense eu e você que nós não somos tomados por isso, afetados por isso. Somos. Nós queremos uma igreja do nosso modelo. Nós não queremos que Deus se envolva. Eu oro a Deus do meu jeito. Preste bem atenção. Aonde você tem daqui até o próximo pavilhão. Procure na Bíblia onde um homem ou uma mulher se dirige a Deus usando o você. A modernidade líquida, ela vai quebrar o padrão de uma estrutura. Lembra que eu estou falando da academia? Que eu estou falando da faculdade, da universidade? Então, a modernidade líquida vai quebrar um padrão linguístico. Para quê? Para modernizar. Onde começa isso? O ápice disso? A Semana da Arte Moderna. Estuda sobre isso. Então, agora eu trato aquele que tem a autoridade de você. E aí agora eu vou me relacionar com Deus chamando Deus de você. E Deus na Bíblia me ensina como Ele quer ser tratado. E não é como eu quero. E Ele é sempre chamado de Senhor na Bíblia. Não, mas isso é a licença poética. Na sua casa tem licença poética. Na Bíblia não tem, não. As músicas na modernidade líquida, elas são totalmente infantilizadas. Pegue as letras. As letras, preste bem atenção, as seculares é a vulgarização da mulher e a vulgarização do homem. Na igreja, a modernidade líquida, ela traz um conceito diminutivo, ela infantiliza, é paizinho. Mas tem na Bíblia, pastor, Aba é paizinho querido. A gente infantilizou Deus. É mais fácil tratar o cordeiro, porque ele já veio, do que olhar para ele como é um leão. Põe a mão na boca do leão. Porque na modernidade líquida não existe absoluto. Se não existe absoluto, eu sou a medida para mim mesmo. Então Deus não é absoluto. Ele não é Senhor na modernidade líquida. E eu vou para a igreja me relacionando, meu paizinho querido e tal, e Deus, e vivendo a vida porca durante segunda, terça a sexta, sábado, aí eu vou no domingo na igreja. Passei 6 dias na vida avacalhada, e chego no domingo, paizinho querido, me poupe. Então a modernidade líquida faz você pensar em um Deus, a sua moda, a minha moda. A modernidade líquida vai fabricar, vai dizer para você, você pode fabricar o seu Deus. Deus é segundo você. Portanto, não se fala de relacionamento com Deus mais. Hoje é espiritualidade. Desenvolva a sua espiritualidade. Você ouve isso aí? A maioria dos coaches fala essa baboseira. Desenvolva a sua espiritualidade. Desenvolva a sua espiritualidade. Cara, você pode criar. Não, quando você é chamado por Deus,
Deus vai dizer para você e para mim como Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele. O culto a Deus, ele é prescrito. Quando eu vou a um médico, ele vai prescrever para mim um medicamento. Ou seja, ele vai me dar um receituário. Deus, de igual forma na Bíblia, ele dá uma receita, o passo a passo, como ele quer que eu me apresente diante dele. Não é segundo o meu querer, não. Na modernidade líquida, não. Você pode orar a Deus do jeito que você quiser. Você pode se apresentar a Deus do jeito que você quiser. Deus vai dizer no culto dele nos Salmos: entrai por suas portas com ações de graças. Nos seus átrios, ou seja, lá fora, entrai nos seus átrios, lá fora, com ações de graças, com hinos de louvor ao nosso Deus. Ou seja, já venha vivendo na perspectiva de que eu sou o centro da sua vida, cara. Já venha vivendo, respirando o que eu sou na sua vida. Mas a modernidade líquida, ela precisa tratar a Deus como criança. Por quê? Quando Deus se apresenta como juiz, eu não quero. Porque a modernidade líquida também me infantiliza. Você vai querer sempre ser menino. Você vai ver que a galera hoje, os homens, a partir dos 45, 50 anos, eles estão regredindo. Onde eles deveriam ser um padrão de moralidade, de autoridade, de força e coragem, eles vão começar a se vestir como garotões. Não tem garotão tem. Davi, você paga as suas contas, não é? Tirando isso, são poucas as responsabilidades do solteiro, não é? Vamos ser sinceros, são poucas as responsabilidades do homem solteiro. Como dizia meu pai, não tem um pintinho para dar água. Tem alguns que trabalham e falam, o pai vira e fala assim: só me ajuda aqui na conta da energia. Ok? Os homens regridem no padrão moral deles. As mulheres, então, se a busca é pelo prazer, o meu casamento não deu certo, o que elas fazem na modernidade líquida? Elas se assentam na mesa do bar. Aquele homem que elas odiavam ele, aquele homem que elas chamavam de machista, arrogante, prepotente, elas se tornam igual a ele. Elas vão para a mesa do bar, bebem todas, fumam, se comportam, batem na mesa, são mulheres masculinizadas. Ou seja, elas personificaram, se tornaram o objeto do ódio delas. Veja as músicas sertanejas. Eu estou fazendo uma leitura, inclusive, para um artigo que eu estou escrevendo sobre isso. Só que eu tive que parar, né? Helena chegou. Agora, toda a força é para ela. Na modernidade líquida, não. Então, agora eu tranquei meu mestrado. Parei de escrever os artigos que eu estava escrevendo, que eram 2. Passaram para outro aluno escrever. Porque minha filha chegou. Na modernidade líquida não tem renúncia. O quê? Contrate uma babá para cuidar dela. Eu falei, ela tem que criar vínculo comigo, eu sou o pai dela. Ela vai aprender amanhã ou depois olhar para mim, um homem generoso, amoroso, misericordioso, porque eu não quero que ela case com uma bagaceira. Para eu ter que bater e bancar ele dentro da minha casa, não. Deu 20 anos, está na hora de casar, filha. É isso mesmo. Vamos orar para Deus enviar um abençoado para você. Estou orando desde quando começou a gerar. É uma menina, Deus abençoe com quem ela vai casar. Prepara esse menino para ele passar 2 noites comigo aqui em casa. Só eu e ele. Orando. Não dorme não, Zé. Vai orar comigo, pai. Vocês estão rindo? Pergunta a minha esposa, é desse jeito. É mesmo. Vamos passar aqui, orando comigo. Qual a causa? Sua vida. A causa é sua vida. Você está pertinho de perder ela. Põe a quadrada em cima da mesa. Vamos orar. Brincadeiras à parte, para a gente quebrar isso. Então, a ideia de Deus na modernidade ela é infantilizada. Deus, não queremos um Deus como juiz, então ele precisa ser rejeitado. Deus é colocado no secundário.
O papel, então, que Deus exercia lá na modernidade sólida, que é aquele Deus que dá sentido, que dá segurança, que dá esperança, que se revela como Pai, e que os homens e mulheres poderiam olhar para Ele, na modernidade líquida não tem. Por quê? Porque nós não queremos ter referência. Ter referência é muito pesado. A Bíblia toda vai ensinar você a ter referência. A Bíblia toda vai ensinar eu e você a ter referência. Paulo foi referência de Timóteo. Elias foi referencial de Eliseu. Davi foi referencial para todos os outros reis e não foram fiéis como Davi. Foi referencial. A vida não é feita sem referencial. Na modernidade líquida, eu posso ser alter-referente. O que é o alter-referente? Eu olho para o Davizinho, vou me espelhar no Davizinho, mesmo se o Davizinho não tiver nenhum padrão para eu existir, desde que ele seja uma pessoa que não brigue, que não tenha confusão, que não tenha posicionamentos sérios. Então, na modernidade líquida, é alter-referência ou ego-referência. Ou seja, eu olho para mim. Eu sou a referência para mim. Eu sou a melhor versão de mim mesmo. Porém, na Bíblia, é teorreferência. Deus é a minha referência revelada na Bíblia. Eu olho para o Filho de Deus e aprendo com Ele e me moldo a Ele, para que depois alguém olhando para mim diga: Arnaldo, Davi, Bruna, Raul é um homem ou uma mulher de Deus. Quando a pessoa diz é uma mulher de Deus ou um homem de Deus, ela está dizendo: eu evidencio Jesus na vida dele. Isso é teorreferência. Deus é a minha referência para viver, a minha referência para ser esposo, a minha referência para ser pai, a minha referência para ser homem, está centrada em Deus. E eu encontro isso na Bíblia. Se eu não tiver isso, a modernidade líquida precisa desconstruir Deus, porque quando desconstrói Deus, o homem se torna uma figura efeminada. Efeminada. A mulher se torna uma mulher masculinizada, porque a referência dela não é o Deus revelado da pessoa do Espírito Santo. Ela não é doce, ela é masculinizada. Estão entendendo o que a modernidade líquida vai fazendo? Então, a ideia é de pertencimento. Eu tenho que ter status. A modernidade líquida vai falar: você tem que ter status. Então, ela precisa cancelar Deus, porque Deus vai dizer assim: olha, julgue, olhe para o outro e diga que o outro é melhor do que você. Eu escrevi recentemente um textozinho e mandei para a juventude Aprisco das Ovelhas. Considere, tem o outro em honra a você, em mais honra do que você. Olhe para essa pessoa na modernidade líquida. Não, eu tenho que pisar no Raul, eu tenho que pisar nele porque eu tenho que chegar no lugar que eu quero. Mas na Bíblia, a Bíblia vai falar assim: olhe para o seu próximo. Na modernidade líquida, ela precisa eliminar Deus, porque o único que vai dizer ame o seu próximo é a Bíblia. Então, eu preciso eliminar esse cara. Eu preciso criar um Deus do meu jeito. E toda vez que eu crio um Deus do meu jeito, é idolatria, gente. E aí eu me torno um ser nulo. Nulo. Não é uma briga mais hoje por causas sociais. É uma briga por mim. Pela minha própria pessoa, para chegar onde eu quero. Finalizando aqui, o que vale na modernidade líquida é o desempenho. Eu sou autossuficiente. Então eu preciso anular novamente a Deus. Então Deus na modernidade líquida, resumindo, eu preciso anular Ele, porque Ele é totalmente contrário a mim, que sou ser humano. Ele é totalmente contrário ao meu coração. Então deixa eu anular esse camarada, esse Deus da religião, dessa estrutura chamada igreja, porque Ele está contra mim. E de fato, Ele está. Abra sua Bíblia no Salmo 139 comigo. Davi, pega a minha Bíblia aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, para a gente terminar esse momento. Salmo 139. A minha versão é a versão Nova Almeida
e atualizada, vai dizer para mim, Salmo 139, versículo 1. Fala aí, a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Isso vai continuar acontecendo comigo e com você, até que eu e você venhamos morrer. Salmo de Davi vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe conhece meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Impossível fugir de Deus. A modernidade líquida, ela pode tentar fugir de Deus, é impossível. Ela vai sempre ser condenada por Deus. Deus vai sempre condenar a modernidade líquida. Sabe por quê? Porque os pilares da modernidade líquida estão na evolução do ser humano. Na modernidade líquida, o ser humano é um ser evoluído. Esses são os pilares dela. Porque quando nós tratamos dessa questão da evolução do ser humano, o ser humano é fruto do acaso. Então eu posso criar minhas próprias leis. Enquanto o sexo para Deus, e ela precisa eliminar Deus, o sexo para Deus é o ápice de um compromisso que eu firmei com a Aline, minha esposa, e que deve acontecer na cama, depois de casado, juridicamente e diante do pastor, para receber a bênção pastoral, porque ela tem significado, porque para nós presbiterianos casamento não é contrato. Para mim, casamento é pactual. E esse pacto começa com Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo. O casamento é teorreferente. O relacionamento da Trindade é o exemplo de como eu devo tratar minha esposa e minha esposa me tratar. O sexo é para a glória de Deus. Ele deve ser feito no casamento e não antes dele. O sexo fora do casamento não cultua a Deus. O sexo fora do casamento é fornicação. Mas a modernidade líquida precisa destruir isso. A modernidade líquida, ela precisa destruir os casamentos, porque o conceito de família é extremamente forte. E quem construiu, por exemplo, a referência dos homens para construir um submarino é a baleia. Os aviões, os pássaros. Mas a referência para criar o homem e o casamento é Deus. Casamento é teorreferente. O casamento precisa ser um reflexo da comunhão da Trindade. Essa historinha, de que eu preciso... Tem um livro de que eu preciso saber o que a minha esposa gosta, que a minha esposa não gosta. Tem um livro. 5 linguagens do ego, não é do amor. Aquilo ali é uma falácia. A linguagem do amor, só tem uma linguagem do amor. Biblicamente falando, renúncia. Renúncia. Tem muita gente que vai discordar de mim. Traz os princípios do livro que eu vou desconstruir um por um pela Bíblia.
A referência do casamento é renúncia. Olha lá. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a mulher, para amar o seu marido ou estar com ele da mesma relação que ela tem com Deus. Então é renúncia. Para eu me relacionar com Deus, eu preciso renunciar a mim mesmo. O homem, para amar a sua esposa, ele precisa conhecer a Cristo e renunciar para ele. Então a linguagem do amor que Deus estabelece na Bíblia é renúncia. Voltando para a modernidade líquida, que entrou na igreja, nas estruturas eclesiásticas, a gente vai vendo isso. Então, está plantada na evolução. O ser humano não tem propósito. A evolução, o ser humano não tem propósito, já que ele é criado pelo acaso, logo ele pode ser um ser fluido, ele se molda. Não tem propósito. Para que você nasceu? A grande X da sociedade, dos dramas, o que eu estou fazendo nesse mundo, afinal de contas? Esse é o drama. Por quê? Porque os pilares de pensamento da sociedade, eles são humanistas. E o humanismo está plantado em Darwin, Freud, Lacan, essa galerinha aí. Pensamento ocidental está em cima disso aí, dessa palhaçada toda. Depois, na evolução, tem ausência de planejamento. Afinal de contas, para onde eu vou? Não tem um plano. Deixa a vida me levar. É um sociólogo. Zeca Pagodinho, não curto, não gosto, mas ao ouvi-lo, ele é um sociólogo. Ele canta as realidades da modernidade líquida. Verdade? Pronto. Não tem compromisso, deixa a vida é fluida. A única coisa que pode me levar é o rio, cara. Se pula dentro do rio doce, ele vai te levar. Só boia. Deixa a vida me levar. Vai lá. E você gosta, você riu porque você gosta, você ouve. Ausência de manual. A evolução não tem manual para dizer o que você devemos fazer. Você é o juiz de si mesmo. Siga o seu coração na evolução. Siga os seus sentimentos. Agora, diferentemente nas escrituras, que é o criacionismo, o ser humano tem propósito. Qual o seu propósito? Qual o propósito do casamento? Qual o propósito de eu namorar ou de não namorar, de me manter casto e esperar que eu tenha condições maduras psicológicas e financeiras para eu ir atrás de uma mulher? O criacionismo tem um propósito, a glória de Deus. Então eu vou casar para a glória de Deus. Eu não vou casar porque eu estou com vontade de fazer sexo. Você está casando porque você quer, porque você já tem pecado. Vou casar porque eu vou parar de ver pornografia. Não vai. O casamento não vai te libertar disso. Porque o seu padrão para casar não é a sua esposa, é a mulher lá do filme pornográfico. E intenta casar com ela para fazer com ela aquilo que você vê no filme pornográfico. E muita mulher faz da mesma coisa. Então o sexo é para a glória de Deus, a família é para a glória de Deus, o trabalho é para a glória de Deus. Então, tem um livro que vale a pena ler, Calvino e sua influência no mundo ocidental, fantástico, vale a pena ler. A mulher em João Calvino, como Calvino vai traçar biblicamente o padrão de mulher, ele vai dizer sobre isso. Gente, é fantástico, só que a gente não quer ler esse tipo de coisa. O criacionismo, o padrão de Deus, tem planejamento. Tem um planejamento. A vida em Deus tem um planejamento. Você não é criado pelo acaso. Tem um planejamento. E o planejamento é o mandato de Deus, o mandato social, onde eu vou casar, eu vou construir família, enquanto o sexo na modernidade líquida, ele é apenas por prazer, dentro do padrão de Deus, o sexo, em primeiro lugar, ele é para a glória de Deus, prazer e procriação. Eu não caso para ter prazer sexual. Apenas. Porque dentro do padrão hoje, eu não vou satisfazer minha esposa. Se eu casei com a Aline com o pensamento da modernidade líquida, eu vou casar com ela para ter o meu prazer sexual, me satisfazer e não estou nem aí para ela.
Mas, biblicamente, eu vou casar para a glória de Deus e vou, em primeiro lugar, me preocupar para que a minha esposa tenha prazer na cama. Estou falando para gente madura aqui. Ter prazer na vida sexual. Então, a minha preocupação é com ela. Então, lembre-se, a linguagem amorosa do casamento é a renúncia. Não é você terminar e virar para o lado e... Porcão, velho. Os casados me entendem. Na modernidade líquida, vou casar, vou ter prazer. E filho? Não. Quero não. Estragar meu corpo. Estragar meu corpo. Quero não. Outra já falou, eu quero ter 5. Glória. Então tem um manual. Ler a vida, a sociedade do ponto de vista de Deus tem um manual. O manual é as Escrituras. É o que a Bíblia diz acerca da sociedade. E por último, a Bíblia traz uma moralidade. Então é diferente. Enquanto que lá na evolução tem uma ausência de manual, aqui nós temos no criacionismo um manual, as Escrituras, que revela quem Deus é, quem eu sou e por que eu preciso de Jesus. E por último, revela a moralidade para mim e para você. Tem um padrão a ser vivido e eu não posso viver do jeito que eu quero. Então, por isso que Deus, na modernidade líquida, precisa ser eliminada. Mas o próprio Deus vai dizer, eu não mudo. Eu não mudo. Então, diante disso, o que nos resta é começar a gente entender que nós estamos numa sociedade caída. E o nosso coração, ele precisa ser vigiado. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele sai ou procede as fontes da vida. Então, modernidade sólida, a gente falou, modernidade líquida, e falamos do ser humano, que Deus, na modernidade líquida, ele não existe. Por quê? Porque faz parte de uma estrutura rígida, consolidada, para trazer o homem para um eixo, ou seja, para trazer o homem de volta para ele. Então, a modernidade líquida precisa eliminar a Deus, porque ele vai destruir ela, não como um cordeiro, mas como um leão. Como um leão. E no último dia ele vai voltar com sua espada, montado num cavalo. E vai julgar todas as tribos, povos, línguas e nações. Vai separar as ovelhas dos bodes. Essa é a verdade. Queira eu ou não, a modernidade líquida, ela é extremamente um pensamento, uma filosofia, um estilo de vida vagabundo, condenado por Deus, condenado por sua palavra, porque coloca o homem como a medida de todas as coisas e cancela Deus. O dia que eu tiro Deus do centro, eu não existo, eu só existo em Deus, porque Ele é vida. Fora de Deus, eu estou morto. É o que a Bíblia diz. Em Deus, eu tenho vida. Ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Nossa mente era dominada pelo príncipe deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, a nossa mente, antes de Cristo, ela era da modernidade líquida. A gente precisa tomar cuidado, para que a gente não venha abandonar a Cristo e venha sucumbir a nossa mente, cauterizar ela. Beijo para vocês. Se tiver pergunta, fica à vontade. Tem pergunta? Se tiver, pode levantar. Fala, Mateus. Pastorzão, como é que fica essa questão da modernidade líquida no trabalho? E qual a diferença entre o trabalho da modernidade sólida e da modernidade líquida?
Na modernidade sólida, o trabalho havia o patrão, o funcionário. O indivíduo, até antes da modernidade líquida, o pensamento dele era bem o pensamento do conceito religioso. Isso que eu afirmei aqui, eu trabalho para a glória de Deus. Então, a partir do momento da modernidade líquida, eu posso começar a ser o meu próprio empreendedor, para o meu próprio prazer. Por quê? Mesmo eu não prosperando, mesmo eu não alavancando, porque eu quero ficar livre de ter obediência a alguém. Então, sempre vai ter isso na modernidade líquida. Na modernidade sólida, não. As pessoas trabalhavam, tinham o seu empreendedor, o seu patrão, eles entendiam que esse trabalho era para a glória de Deus, eles entendiam que tinha essa função, lutavam sim para construir alguma coisa, talvez ser dono de alguma coisa, mas não tinha essa finalidade tão exacerbada como tem hoje, do trabalho, de ser um empreendedor, porque eu quero descansar mais. Na modernidade líquida, todo mundo está buscando um cabide de emprego. E a Bíblia vai dizer, do suor do teu rosto você vai trabalhar, velho. Tem que suar a camisa mesmo, principalmente o homem. Você tem que gastar neurônio. Você tem que suar o corpo. Então, essa é a diferença básica em linhas gerais. O homem trabalhava, construía, porque ele tinha um senso de responsabilidade com a família, de mostrar que aquela função dele na sociedade, ainda que ele almejava alguma coisa melhor, mas aquilo que ele exercia ali já tinha sentido, propósito. O homem era macho. Estou falando da figura masculina. Por quê? Porque até antes na modernidade sólida, a mulher, ela vivia diferente. Ela estava dentro do lar. O papel dela era para cuidar dos filhos, da família. A partir da modernidade líquida, Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra. Quando eles voltam, eles pegam uma mulher que estava no mercado de trabalho, que ganhou a sua independência e era agora uma mulher masculinizada. Diante disso agora, essa mulher que saiu, esses homens voltam do pós-guerra, muitos deles voltam totalmente aniquilados, com vários traumas, e quem sustenta a casa é a mulher. Lembra da batedeira que nós temos hoje, toda pequenininha dentro de casa? Até antes desse período aí, era mais aquela batedeira mais para grandes empresas. Quando a mulher vai para a guerra, ela não vai estar, o homem foi para a guerra, a mulher não está dentro de casa. Não está dentro de casa. Então, o que acontece agora? Eu preciso agilizar quando essa mulher volta para casa. Então, para que ela possa cumprir a função, vamos criar o liquidificador, vamos criar um monte de outras coisas mais para beneficiar. Esse homem volta da guerra sem sentido, sem propósito. Então, aí vem a liberação de 1960. Então, tudo isso aí, eu estou dando um panorama para vocês. Mas se vocês quiserem entender isso profundamente, leiam o livro Libido Dominante. Outro livro que vocês precisam ler, se você quiser entender um pouco mais, Adolescência e Errância. É fantástico. Ele vai dizer, não existe essa ideia de adolescente. Ela é criada nessa mesma época, com uma função, Tem que ler. É muita coisa. Mas basicamente, não sei se eu te respondi a isso. Alguém mais? Fala, Balbos. Isso pode resumir a resposta. Há quem diga, por exemplo, que você chamar Deus de paizinho, como o senhor citou aí, né? Possa ser interpretado como uma forma de aproximação de Deus. Mas também, hoje em dia, nós temos usado muito o termo de Deus amigo, né? E talvez seja até uma forma de equiparação a Deus. Você está no mesmo nível de Deus. Qual seria o dano de nós tratarmos Deus dessas duas formas para o meio cristão hoje, para a juventude, que tem crescido, né, dentro da igreja, chamando Deus dessa forma, ou tratando Deus dessas duas formas? Quando nós falamos a própria questão bíblica, quando ela vai tratar Abba, é paizinho querido, fala desse momento de oração onde eu estou quebrantado, eu trato Deus meu pai,
Ele não perdeu a característica de Senhor. Porque embutido dentro da característica de Pai está Senhor. Porque Pai, biblicamente, é aquele que coordena todas as coisas. O paizinho querido é o indivíduo que se rendeu a ele. É um indivíduo que está no colo. Depois o próprio Jesus vai dizer: eu não vos chamo servo, eu vos chamo de amigos. Quando nós vemos o termo Espírito Santo, no grego, é paráclito, aquele que está ao lado, que está comigo todos os dias. Então fala de um relacionamento íntimo. O termo correto para eu tratar Deus, para eu me relacionar com Deus, Senhor. Porque a palavra Senhor, autoridade, e traz o sentido de exclusividade. Ele é o amo. É quem eu devoto todas as minhas forças. É quem eu entendo que é a realidade da minha vida. Portanto, o termo Senhor é o Senhor da minha existência. É o Senhor que me coordena. As minhas células e o meu corpo respiram porque o Senhor confiou vida a mim pela tua misericórdia. O perigo, respondendo a sua pergunta, o perigo que se corre é de gerar uma turma infantilizada. Porque quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, e talvez para muitos de vocês que estão me ouvindo essa noite, e que vão me ouvir futuramente aí na rede social, vai falar assim: mas isso é muito rígido, Deus não é desse jeito. Deus é desse jeito. É só ler a Bíblia, porque nós queremos tratar Deus com eufemismo, uma figura de linguagem, não é? Para abrandar as coisas. Não. Quando eu falo que Deus é Senhor, Ele é absoluto. O perigo é de fazer uma geração infantilizada, aprendendo exclusivamente com o que eu falo, sem ir para a palavra de Deus. Então eu preciso ir para a palavra. O meu incentivo para você é que você leia a Bíblia a partir desse momento e leia qualquer coisa, seja um livro de filosofia, história, seja o que for, a partir das lentes das Escrituras, sabendo quem é você, para que aquele objeto que você lê, aquele produto que você está consumindo, não te influencie, mas você seja tão firmado nesse Senhor, entende que você agora é dele, que você agora não tem mais nada, tudo que você tem serve para um único fim, a glória dele, todo o conhecimento que você adquire. Quando você pega Romanos, nós pegamos Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É o que está lá em Romanos capítulo 1. É isso mesmo, Lucas? Você está procurando aí? A palavra Paulo, servo, a palavra servo no grego, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A palavra, volta lá no início, por favor. A palavra servo no grego é doulos. Doulos é escravo. Escravo. Ok? Nós éramos escravos do pecado. Jesus nos comprou pelo seu sangue precioso, pagou um preço por nós, nos comprou, nos libertou. Agora nós temos um outro dono. Nós temos um outro dono. Nós somos comprados por amor. O preço que ele pagou foi o preço de sangue. É só a gente trazer à memória, é só eu e você trazermos à memória a questão do Brasil e Portugal, como era feita a questão da venda dos escravos. Eles vinham capturados, quem era o dono deles era quem agora ia vendê-los. Quando eles chegavam nas bancas lá para vender, avaliava eles, os dentes, a canela, avaliavam todo daquele escravo. O cara pagava o preço que ele valia. X,
o novo dono dele pagava, levava, agora ele pertencia, ele não tinha vontade própria mais. A mesma coisa, quando eu trato Deus de Senhor, eu estou dizendo, eu não tenho vontade própria. Eu fui comprado para ser dele, não é para ser meu mais não. A modernidade líquida quer destruir esse conceito. Por isso que ele precisa afastar Deus. Porque quando eu entendo que eu sou dele, eu tenho agora um propósito de viver. Eu tenho um propósito para eu fazer sexo. Eu tenho um propósito para eu comer, quer comais, quer bebais, seja para a glória de Deus. Começa aí a crise. Agora batizou, distúrbio, né, alimentar. Mas quando os pais começam a educar os seus filhos para se alimentar para a glória de Deus, eu vou me alimentar para eu estar saciado, não para eu estar embutudo, barrigão. Não. Mas quando eu perco essa consciência de que agora eu não tenho mais vontade, aí eu posso fazer o que eu quero. Então, quando eu tenho a consciência de que Deus é Senhor, tá isso aqui, eu sou servo. Eu abri mão da minha vontade, eu morri para mim. Paulo já vai dizer, não mais sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Acabou com tudo, destruiu tudo. Então, o problema é a infantilidade. Porque se eu tiro Jesus de como Senhor, essa molecada, essa galera nova vai entender que esse evento, igual os cultos que é mistos, né, de jovem e adolescente, a galera faz um culto mais agitado, eu vou entender que culto é só aquilo. O perigo está aí. Eu preciso me divertir, o culto precisa ser centrado em Deus, ele tem palmas, ele tem alegria, ele tem sorriso, ele tem abraço, ele tem todas as expressões que a Bíblia diz que um culto a Deus deve ter. O culto a Deus não é um funeral. Entendeu? Mas também não é avacalhar. Agora, quando nós olhamos esse conceito aqui, ele destrói todo o princípio da modernidade líquida. Mais algum? Fica à vontade. Fala para mim, meu filho. Só lá o microfone. Dá o som aí, ou está desligado? Interessante, se a gente for pensar nesse sentido, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma compreensão completa das coisas, né? Porque se for incompleto, isso vai causar dificuldades e lacunas e vai nos levar para o próprio pecado, né? Para o próprio erro. Estou falando do senhorio de Deus, né? Deus, ele é pai, ele é Abba, ele é pai. Mas como o senhor disse, o pai, ele é autoridade. Sim. Mas no nosso mundo de hoje, o pai cada vez mais ele tem deixado de ser autoridade, né? Então, Sim. Se eu compreendo o pai dos meus próprios olhos, da forma como tem sido hoje em dia, na maioria das vezes, eu não sou submisso a ele, né? Ele não é acompanhado desse senhorio, né? Sim. Porque o pai também, ele é senhor. Então, precisa dessa compreensão completa, né? A gente precisa ter essa compreensão completa. Muito bom que você falou, Davi, que você me traz à memória que na modernidade líquida, uma das estruturas que tem que eliminar é a família. Se eu elimino a família, são as primeiras figuras de autoridade para toda criança, é o pai e a mãe. Ok? Com esse pai e mãe, o pai representa, biblicamente, tem que ser uma aula muito mais extensa, mas o pai, biblicamente, ele é a figura de Deus dentro de casa. Ele tem a responsabilidade de revelar quem Deus é para os seus filhos. Óbvio que todo homem, todo pai tem suas falhas, mas é nessas falhas que ele entende quem ele é e ele vai corrigir essas falhas à luz da Bíblia. O pai tem a responsabilidade de representar Deus. A mãe tem a responsabilidade de representar o Espírito Santo dentro do lar. Portanto, eu preciso conhecer Bíblia para ser pai e mãe. Não é só fazer sexo, engravidar, parir e dar para outro cuidar, para babá cuidar. Não. Está errado. Isso está errado. Biblicamente, mulheres, biblicamente para vocês, não me chame de machista, nem pense que eu sou. A responsabilidade da mulher está no lar, biblicamente cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família. Mas pastor, meu marido não está tendo condições. Ok, você vai trabalhar, mas a responsabilidade do homem para casar é ele dizer para a esposa dele. Biblicamente falando, gente,
Talvez vocês estão falando, pastor, você é retrógrado, você está voltando lá antes de 1960. Não, eu estou voltando para a palavra. Podem me chamar de retrógrado. Casamento, para mim, é o que está em Gênesis. Eu volto lá para Gênesis. A mulher precisa estar no lar para assumir o papel dela. O homem precisa estar fora de casa, ele precisa assumir. Essa é a verdade. Pastor, eu vou casar e vou juntar o meu com o dela para a gente casar. Não. Você vai casar e o seu salário, homem, vai bancar a casa. Pastor, não existe isso mais. Existe sim. Existe. Eu não concordo. Seja bem-vindo à modernidade líquida. Seja bem-vindo à modernidade líquida. Não, pastor, minha mulher tem que trabalhar. Se vocês entendem dessa forma, ok. Agora, na hora que vocês tiverem filhos, quem vai ser o pai? Quem vai reproduzir os ensinamentos dentro de casa? Mas isso não tem jeito, claro que não tem jeito. Porque enquanto eu tiver uma crença errada do papel da mulher, o pensamento, o sentimento e o comportamento dela foi errado. Enquanto o homem tiver uma compreensão, homem e mulher, errada do que é o casamento, eles vão casar por N motivos, menos para a glória de Deus. Menos para a glória de Deus. Eu vou dar uma pincelada. Tem alguém que tem mais alguma pergunta? Eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Tem mais alguém? Pode fazer. Pergunte, Bruna. A gente sabe que a pós-modernidade, ela enterrou valores, tenta enterrar valores e, principalmente, tenta enterrar os nossos papéis. Quem somos? Ela tenta enterrar, quanto mais o tempo passa, a feminilidade, a masculinidade, ou seja, o que constrói um lar, uma família. Então, é correto afirmar que a educação fora do lar, deixar com que os filhos sejam educados na mão do Estado, isso não só para a educação pública, mas educação particular também. É correto afirmar que a educação fora do lar, ela está totalmente assolada pela modernidade líquida ou não? Sim. Ou seria tipo assim, em partes, ou mesmo que seja uma educação fora do lar cristã, com conceitos cristãos, mas ainda assim ela está totalmente assolada pela modernidade líquida? Ok. Eu entendo da seguinte forma: se eu tenho uma escola de fundamento cristão, aí eu não estou chamando de adventista, tá? Tem um monte de coisa aí que eu estou falando, tá? Estou falando de fundamento cristão. Live. Fundamento cristão, reformado, que tem uma visão de Deus como centro. Eu entendo que os pais devem sim, podem matricular os seus filhos ali. Porém, quem vai realmente ensinar esses meninos é vocês quando o filho chegar em casa. O que você perguntou para o seu professor hoje? Qual foi a sua pergunta para o seu professor hoje? Sentar com ele. Qual a matéria que você estudou hoje? O que você aprendeu dessa matéria? Por quê? Porque o professor hoje, na maioria das vezes, ele é um reprodutor de conteúdo. Ele reproduz, ele não leva o aluno a questionar absolutamente nada. Então, se o professor da escola também cristã, ele é um papagaio, ele só repete o que fulano de tal disse, ele não está ensinando nada. Ele está só repetindo, distribuindo conhecimento. O que faz com que aquele conhecimento que eu estou recebendo, ele se torne palpável, tangível, é quando eu sou questionado. Quando me pergunta sobre ele, eu posso responder sobre ele. Que matéria que você estudou hoje? Tal. O que a professora falou? Isso. Que pergunta que você fez? Você traz o aluno, o seu filho, de volta ao aprendizado. Então, se tem uma escola que faz esse papel, os pais matriculem. Se não, os pais devem se esmerar para educar os seus filhos em casa. Eu estou falando aí do homeschooling. Tá?
algo que eu ainda tenho que também estudar profundo. Agora eu estou mais interessado nisso, né, daqui para frente, porque quem sabe futuramente eu seja um educador dos meus filhos nesse nível. Mas se eu tiver uma escola cristã com fundamento, eu possa colocá-lo e eu entender que o conteúdo programático dessa escola, que o conteúdo de estudo dessa escola vai fornecer para ele uma base que não vai doutriná-lo, entenda aqui a palavra doutrina novamente, no conceito de modernidade líquida, que nós estamos vendo no Brasil, eu vou matriculá-lo. Mas eu vou chegar em casa, eu vou pegar a matéria e vou repassar com ele. Isso é ser pai. Então, o ser pai, figura masculina, eu vou ter que dar conta da minha casa, de ser provedor, eu vou ter conta de chegar em casa e minha esposa quiser fazer amor, eu vou ter que fazer, sim, para a glória de Deus, e eu vou sentar com os meus filhos depois e eu vou estudar com eles. Mas isso é impossível, né? Não. Eu estou aqui para vocês hoje, falando isso tudo aqui. Você acha que eu escrevi isso da noite? Eu escrevi isso ontem à noite, tudo que eu falei para vocês aqui. Estuda. Você tem aqui dentro. A maioria do sermão que eu prego, eu li a Bíblia, não fico escrevendo nada. Vou guardar, não vou não. Eu vou exercitar esse trem aqui. E quando você ficar velho? Quando eu ficar velho é hora de eu parar mesmo. Então eu tenho que exercitar minha mente. Então eu preciso estudar para eu ser isso aí. Camarada aí, estude. Estude, eduque seus filhos. Faça isso. Se tem oportunidade de fazer em casa, faça. Você tem uma escola top, vou lá, vou ver a grade curricular, vou ver como é que está isso aqui, conteúdo programático, vou matricular e tal, e vou chegar em casa e vou fazer isso. É suar a camisa, ser homem é isso. Só que a gente quer amenizar o negócio, a gente quer surfar, não dá para surfar. É na contramão da direção. Vocês têm que sentar, vocês meninas da área da educação, senta com a tia Wanda para falar um pouco sobre educação, como que era o currículo na época dela. Fantástico você ouvir a tia Wanda falar. Antes de entrar como é que chama o Paulo, o quê? Antes de entrar as ideias do cara, como é que era o esquema de estudo. A gente precisa sentar com gente que já viveu isso. Só que a gente está parado. Entendeu? É a igreja que formou as grandes universidades. É a igreja que começou, quando o Império Romano faliu, quem assumiu os hospitais foi a igreja, gente. O pensamento calvinista é o seguinte, do lado de cada igreja uma escola. Nós estamos perdidos no tempo. Esse é o pensamento, cara. Mas a gente não quer. A gente não quer. Pense só uma professora hoje, talvez já se aposentou, mas ela tem um gabarito, ela consegue e tal. Ela fala assim, não, agora eu vou aprender uma outra forma de educação, porque eu quero ajudar os alunos da minha igreja. Não, aposentei, acabou. Eu quero dizer para você, eu fiquei velho, aposentei, não acabou não, eu posso não estar na frente pastoreando, vou escrever, eu vou falar, vou discipular, a vida não parou não. O grande sonho dos homens hoje é aposentar. E ficar barrigudo. Não, pelo amor de Deus, isso não é para a glória de Deus, não. Rapaz, eu queria viver até 100 anos, pregando igual o Russell Shedd. Eu quero pregar, quero ensinar, orar com o povo, expelir demônio. E o pau quebrar, nasci foi para isso. Então, quando eu entendo que a palavra de Deus me traz propósito, eu quero isso, cara. Fui chamado para isso. Foi chamado para ser policial, dê o seu melhor. Seja um cara bom. Não seja esses caras avacalhados, pegador de mulher, avacalhado, abandona a mulher, abandona a família. Não. Ser um policial para a glória de Deus. Mas você bate no sujeito também, para ajeitar o couro dele, para a glória de Deus. E prende ele. Não toma tiro, não. Dá tiro também. A ética cristã vai dizer que você é um representante de Deus para trazer segurança para a terra. Nós não estamos estudando, por isso que a gente fica batendo cabeça. Tem mais alguém? Não? Pode perguntar, gente. Eu não sei tudo, não. Você pode discordar também, pastor, eu não concordo, eu acho que tem esse ponto de vista. Não sou absoluto, não. Eu erro. Se vocês não tiverem, eu vou
Já estou preparando para desligar o computador. Desliguei o computador. Tem não? Ninguém quer? Então vamos orar. Eu já estava com dor de barriga antes de vir para cá, na diarreia brava. Oi? É a pulga, é? Tá vendo? Tem sempre um pecador, vale me lembrar. A pulga atrás da orelha é o seguinte, eu falei que lá atrás, falei que o ato sexual é para a glória de Deus, correto? E que o ato sexual, se ele é para a glória de Deus, e Deus tem tudo revelado na Bíblia sobre o ato sexual, vou fazer uma pergunta. Qual livro da Bíblia que trata exclusivamente sobre sexo? Cantares trata exclusivamente. Então, é um manual. Lembra que criacionismo, tem um manual, não é? A Bíblia é esse manual. Então, ali tem um manual sobre a vida sexual do casal. Como começa o ato sexual no manual? Tem uma liturgia. Não, beijo. Ato sexual do casal começa com beijo. No manual. Tem admiração. Lembra que eu falei que o ato sexual começa onde? Na mente. Ele diz assim: ó, como são belas as curvas do seu corpo, ó sunamita. Então ele está admirando ela. Ele vai dizer assim: os seus seios são como cachos de uva, alguma coisa assim. Ou como maçãs. Eu não me lembro bem a fruta, mas ele vai designar o corpo dela e vai fazer comparações. Ok? E ali é uma poesia hebraica. Então, ali ele vai descrever como vai ser o ato sexual. Aí tem câmara e recâmara. Na recâmara, antes do ato sexual, tinham alimentos ali, comidas ali, estimulantes, adocicava. Várias comidas, com preparação do ato. Não é das núpcias ali não, é do ato, é a vida conjugal. Depois vai para a recâmara. Recâmara era o local onde acontecia tudo. Então, até chegar a câmara, tinha admiração, tinha beijo. Na recâmara, frutas para estimular, para adocicar. E na recâmara, penetração, sexo oral. Na recâmara, lá dentro, mas só no casamento. Então tem uma liturgia, início, meio e fim. Ela pede para ele assim: me faça gozar amores. Ela está pedindo: me faça chegar ao ápice da minha excitação sexual. Aqui não tem problema falar isso para vocês não, vocês são... Então, dentro desse conceito, se o sexo começa no pensamento, na admiração, logo depois veio o quê? Eu tenho uma forma de eu crer biblicamente de acordo com o manual sobre o sexo, correto? Então, crença, pensamento. Estou pensando nela, objetificando, desejando. Sentimento, então as pernas ficam bambas, a boca fica seca, o coração palpita, as mãos soam. Sentimento, ações, beijo, toque, cheiro de perfume, aquela coisa toda, excitatória. Logo, o que eu quero dizer para vocês
é que o beijo na boca ele foi feito para o relacionamento no casamento e não antes. Por aqui, quando vocês casar, vocês procuram fazer estudo comigo sobre cantares. Porque, pode sentar. Eu vou. Vamos lá. Você beija na boca. É igual ferro elétrico. Liga em cima, esquenta, hein? Excitação. Ok? Então, quando você está beijando e se excita, você se excita para o ato sexual. Se você não, nesse ato do namoro, você não beija essa moça, você não vai ter essa excitação e esfrega lá, vai esfrega cá. Então nós temos um conceito errado do que é sexo e virgindade. Porque para nós virgindade está no campo de romper o ímen. E na Bíblia não. A virgindade começa na forma com que eu penso e me vejo diante de Deus. Você pode nunca ter feito sexo, mas pode não se ver do ponto de vista de Deus, de quem é você, e já ter feito sexo dentro do seu coração há muito tempo. Por quê? Eu vou pegar o pessoal da psicologia agora. Porque o cérebro humano, ele não vai diferenciar o real do imaginário. Correto? Então, estou vendo isso aqui. Então, quando se vê um filme pornográfico, o cérebro humano, se o rapaz está vendo, para o cérebro, para a mente, não é o fulano que está lá, é eu que estou fazendo. Portanto, quando o homem está vendo ou a mulher está vendo o ato sexual, automaticamente o homem fica excitado e a mulher excitada, lubrifica. Por aí vai. Então, tudo começa aqui. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, tenha a mente de Cristo. Purifique os pensamentos de vocês. Então, o beijo na boca, ele é uma preparação para o ato sexual. Logo, segundo a interpretação bíblica minha e de uma companhia aí que o Davi conhece, a companhia que eu estudo e ando com eles, o sexo, beijo na boca, configura como uma liturgia para o ato sexual, logo ele é sexo. Arnaldo. Oi. E o casamento, como o senhor até citou aí, se eu não me engano, em uma das partes que você está falando, ele é pactual, né? Ele é uma aliança. Uhum. Então, se a gente parar para pensar, biblicamente, diante de tudo isso, o que mais acontece aí na nossa sociedade aí, as pessoas associam, né, como o senhor falou, no ato da penetração, do rompimento do ímã e tudo mais. As pessoas, elas vivem na nossa sociedade, é muito comum, todo mundo, como é que eu posso dizer, está transando com todo mundo sem a penetração antes do casamento. E outra coisa que é muito comum também, que acontece no meio, é muito comum demais, isso entrou para dentro da igreja por causa da falta do conhecimento bíblico, que a partir do momento que eu estou namorando, ou então estou noivo, eu já posso beijar, porque eu vou me casar. Mas o pacto ele ainda não aconteceu. Correto, muito. A aliança ela ainda não começou. Então, se eu não realizei o pacto com essa pessoa ainda, eu posso estar transando com a mulher de alguém, ou então o marido de alguém. Parabéns. Ele não é meu, né? Parabéns. Então é algo da gente parar para pensar e refletir, né? Parabéns, meu filho. Parabéns, parabéns. E o pacto, a aliança, ela é para ser eterna, né? Ela não é para ser quebrada. Correto. A gente sabe. Correto. Então é algo para a gente pensar aí, né, a respeito. Muito bom. E portanto aquele conceito tradicional que a gente faz no casamento, pode beijar a noiva, não é? Historicamente, aquela fala, ela era para ser dada porque os noivos antes nunca tinham se beijado. Não fique com vergonha não, nós estamos na modernidade líquida e nós somos filhos disso.
Só que nós precisamos lembrar que nós somos filhos de Deus e há tempo de você se arrepender e parar com isso. Sugestão bíblica: arrependa e deixe, encontrará misericórdia. Eu não, meu pai fez assim, minha mãe fez assim. Visitarei a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Cai na real, não é maldição hereditária, não. É doutrinação errada. Pastor, o senhor é muito duro. Só lamento. Entendeu? Mas eu sou contra a modernidade líquida. Se eu procurar, eu vou ensinar isso para quem quer aprender. Eu tenho pessoas que eu tenho procurado ensinar e tem se dobrado o coração diante de Deus e quer viver isso. Agora, quem não quer, continue na modernidade líquida. Só digo para você uma coisa: dentro desse conceito que eu estou trazendo para você, talvez é novo, você está pecando, Zé. Só um minuto. Uma maiada aqui, ó. Vamos pensar nos homens aqui que estão namorando aqui. Olha para mim agora. Fica cabeça baixa, não. Estou falando com você. Olha para mim. Cabra macho. Fala para mim aí, para você mesmo. Quantas vezes você esfregou na sua namorada e chegou em casa e não masturbou pensando nela? Fala para mim, padrinho. Você que está começando namoro. Esfrega lá. Não? Então daqui um tempo você me procura no gabinete, se tiver coragem. Vocês estão noivos aí. Brinca. Você é menina. Quantas vezes você estava namorando e esfregou tanto, você ficou com tanto desejo, chegou em casa e se masturbou. Ou seja, culminou o ato. Estou mentindo? Fala, pastor, você está mentindo. Vou orar no você. Louvado seja Deus. Não, pastor, eu beijo na minha namorada, não acontece nada. Então você está doente, vem cá. Você não foi criado por Deus, não. Você foi criado por qualquer outra coisa. Você está doente. Ué. Então, no dia, Lucas, no dia, vai ter um pavilhão com esse tema, o Dia Nacional do Sexo. O pastor Arnaldo vai falar sobre sexo. Nós vamos falar sobre sexo à luz da Bíblia. Ok? Você vê a data lá e já vamos começar a pensar. Eu fico por aqui, beijo no coração de vocês, vamos orar. Fica de pé. Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa turma que veio aqui hoje. Nosso primeiro 19+. Foi assim conosco em toda a programação que nós começamos. Mas o Senhor nos fez prosperar. Amém. E aqui não vai ser diferente com a gente. O Senhor há de nos fazer prosperar. O Senhor há de trazer uma juventude valadarense, ó Deus, para cá. Em nome de Jesus Cristo. Nós queremos ser um farol no meio de Governador Valadares, sendo luz para os navegantes perdidos, sendo luz para aqueles que estão tateando aí perdido em meio às trevas. Nós queremos ser essa luz porque estamos em Cristo. Nós oramos no nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos ilumine, nos capacite, nos fortaleça com graça, com poder, com autoridade, com misericórdia, no nome de Jesus. E que possamos ser fiéis à palavra do Senhor e acolher todos que vierem até nós. Todos quantos o Senhor trouxer, o Senhor traz, e nós possamos ter a capacidade de amar, de cuidar, de gerar vida, no poder que há no nome e no sangue de Jesus. Amém. Vou orar agora para minha menina. Beijo para vocês.